Bom dia, irmãos, graça e paz. É um grande privilégio estar com os irmãos. Eu imagino que vocês devam ter achado um pouco estranho minha Bíblia ser muito colorida, mas isso é um tecido africano. Nós tivemos o privilégio de vivermos em Moçambique por 5 anos e 9 meses como missionários. Então, por isso que minha Bíblia tem esse revestimento, é um tecido africano. Mais uma vez, é um grande privilégio estar com os irmãos, e é muito bom porque desde o início do culto a gente consegue olhar e perceber como Deus é perfeito. Eu simplesmente, quando a gente conversou e ele falou sobre o tema do que seria tratado, eu simplesmente falei para ele, ok, vou pregar em Salmo 9. E ele falou, ótimo. Mas interessante que ele acabou de ler um texto de Mateus e ele acabou de falar sobre a ansiedade, sem saber que a aplicação do texto de Salmo 9 será justamente sobre ansiedade. Porque é interessante quando nós olhamos para Cristo como a nossa esperança, ele virá para julgar, ou ele voltará para julgar vivos e mortos. É interessante nós olharmos com essa perspectiva e com a esperança de que Cristo voltará. Uau! Isso é muito bom. Porém, como nós estamos vivendo diariamente, esperando esse retorno de Cristo? Como nós estamos olhando para Cristo, reconhecendo quem Ele é e aplicando essas verdades em nossas vidas? Então, o título da minha mensagem é O Trono da Justiça. E eu quero ler com os irmãos Salmo 9. Salmo 9. Salmo 9. Eu estou usando a revista atualizada, tá? Então, a palavra de Deus diz assim: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença, porque sustentas o meu direito e a minha causa, no trono te assentas e julgas retamente. Repreendes as nações, destróis o ímpio e para todo sempre lhes apaga o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados, suas ruínas são perpétuas, arrasaste as suas cidades, até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que elegiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, proclamai entre os povos os seus feitos, pois aquele que requer o sangue lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Compadece-te de mim, Senhor, vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que as portas da filha de Sião eu proclamo todos os teus louvores e me regozije da tua salvação. Afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. Faz-se conhecido, Senhor, pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos.
Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus, pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de se frustrar perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal, sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhe, Senhor, o medo. Saibam as nações que não passam de mortais. Oremos. Deus, nós te louvamos e adoramos o teu nome. Nós reconhecemos, estamos aqui, Senhor, para reconhecer quem tu és. E nós somos gratos, pois sabemos que se nós olhamos para ti e reconhecemos quem tu és, é pela tua graça, é pela tua misericórdia de ter nos alcançado, de ter tirado a cegueira dos nossos olhos, de ter trocado os nossos corações de pedra por corações de carne. E nós somos gratos a ti. Nos ajude, Senhor, a olhar as maravilhas da tua palavra. Nos ajude, ó Pai, a aplicar as maravilhas da tua palavra nas nossas vidas, para que possamos viver para te honrar, para te glorificar e exaltar o teu nome. Usa-me, Senhor, apesar de mim, para expor a tua palavra, e que o Senhor seja honrado e glorificado em todos os momentos. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, antes de entrar no texto, eu quero fazer algumas introduções sobre o texto de Salmo 9. É interessante que o Salmo 9, o título do Salmo, ao mestre de canto, segundo a melodia, a morte para o filho, Salmo de Davi. Algumas versões dizem ao mestre de canto, segundo a melodia, multilabem, ou seja, é o título do Salmo. E aí, eu quero fazer então algumas, talvez aqui, explicações sobre esse Salmo, explicações que são importantes nós sabermos, tá? Primeiro, a Igreja Católica Romana, ela olha esse Salmo, tanto que se nós olharmos uma Bíblia católica, ela usa como referência as traduções da Bíblia grega, ou seja, da Septuaginta e algumas traduções gregas. Nós protestantes usamos a tradução do Antigo Testamento direto da Bíblia hebraica. E por que eu estou dizendo isso? Porque se em algum momento você estiver falando de Cristo para uma pessoa católica, ela vai falar, mas a sua Bíblia é diferente da minha. E aí a gente já sabe e a gente já tem alguns motivos de explicações. Então, por exemplo, o Salmo 9 na Bíblia Católica, ele é unido com o Salmo 10. É um salmo só. Porque eles usam como referência a Bíblia grega. Nós usamos como referência a Bíblia hebraica. Quando a gente olha o Salmo 9, ele é um salmo de louvor. Quando a gente olha o Salmo 10, ele é um salmo de lamento. Então não pode ser o mesmo salmo. Quando a gente olha a estrutura do Salmo 9 e do Salmo 10, são conhecidos como um acróstico. Cada versículo inicia com a primeira, ou no caso, com a sequência do alfabeto hebraico. Primeiro versículo, então, do Salmo 9, com a primeira letra do alfabeto hebraico. O segundo versículo com a segunda. E assim vai. Quando chega no Salmo 10, ele continua. Porém, a gente consegue perceber, e a gente vai perceber isso ao longo do Salmo, que a estrutura muda. Como eu disse, é um salmo de louvor e adoração, o outro é um salmo de lamento. E a terceira curiosidade é então o título, a morte para o filho, multilabem. Alguns estudiosos olham para esse título, dizendo que aqui
ele está falando da morte do filho. Davi está falando da morte do filho dele, Absalão. Só que, como é um salmo de louvor e não de lamento, nós não entendemos que ele está lamentando a morte de Absalão. Alguns dizem que é um salmo de louvor pela morte de Golias, porque ele está louvando a Deus por Deus ter feito com que ele, Davi, vencesse o filho dos campeões, ou seja, dos filisteus. E existe então uma outra teoria, que Labém é Nebal ao contrário, ou seja, Nabal. Mas o que eu acredito ser aqui? E aí eu quero fazer coro com um grande estudioso chamado John Gill, e ele acredita que esse salmo é sobre o reconhecimento. Ele acredita que esse salmo é sobre o reconhecimento da batalha do povo de Deus contra os seus inimigos e a vitória sobre eles. Porém, ele enxerga a completude desse salmo na propagação ou no estabelecimento do reino de Cristo, apontando para a destruição do anticristo. Só que, o que ele está fazendo? O que ele quer dizer? Ele está dizendo que quando a gente olha nos primeiros versículos, é um versículo que está no futuro. Louvar-te-ei, Senhor, de todo meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Quando a gente olha para a lei apontava para quem? Para Cristo. Cristo aponta para a lei de volta. A lei apontava para Cristo. Davi reconhece que ele vive com um foco em Cristo, porém, naquela época ele não conseguia enxergar a completude da obra de Cristo. Ele não conseguia ter a visão que nós temos hoje, de olhar para o Antigo Testamento e entender que o povo escolhido por Deus do Antigo Testamento é a igreja de Cristo no Antigo Testamento. Ele não tinha essa visão. Só que para nós é muito mais fácil nós entendermos isso, porque nós temos algo mais completo que Davi não tinha, que é o que? A palavra de Deus. Ao mesmo tempo que nós olhamos, ele voltará para julgar os vivos e os mortos. Nós conseguimos entender essa completude hoje? Mesmo nós tendo a palavra de Deus completa, quando a gente olha, a gente consegue entender e olhar essa obra completa? Será que a gente consegue ver claramente essa completude? É a mesma coisa, Davi, ele não tinha a visão da completude, mas ele olhava, ele sabia para quem ele deveria olhar. Com a revelação completa que nós temos, nós podemos ver o salmo sendo cantado pelo salmista na pessoa do corpo. Mesmo Davi não enxergando essa completude, ele, inspirado por Deus, expressa a consumação da obra de Cristo e a sujeição de todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E olha que interessante, quando a gente olha para outras versões desse salmo, uma versão siríaca sobre este salmo, o que eles dizem? Eles falam que é sobre Cristo tomando o trono e o reino e encaminhando o seu inimigo. A versão árabe do salmo, ele fala que é sobre
os mistérios do Filho com relação à glória de Cristo, a sua ressurreição, o estabelecimento do seu reino e a destruição de todos os filhos da desobediência. É como se nós estivéssemos olhando para Davi e ele estivesse apontando para o estabelecimento do reino de Cristo, falando que nele, por causa dele, ele reconhece a vitória perante todas as tribulações da vida dele, perante todas as lutas contra os inimigos dele. Ele não acredita que foi por causa de exército, por causa de cavalos, de carruagem, mas ele acredita que foi por causa do poder de Deus, do nosso Deus soberano, que agiu em favor do seu povo e deu vitória a eles. E ele está louvando e adorando a esse Deus, reconhecendo quem ele é e apontando para o estabelecimento do seu reino. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Logo nos primeiros versículos, Davi diz: louvarei a Deus de todo o seu coração, de todo o meu coração. Será que a gente entende o que é isso? O que quer dizer louvarei a Deus de todo o meu coração? Por mais que Davi inicia esse salmo louvando e adorando e reconhecendo quem Deus é, ele está no meio de um sofrimento. E a gente pode ir no versículo 13, e a gente pode enxergar isso e olhar com os nossos próprios olhos. E diz assim: compadece-te de mim, Senhor, vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam, tu que me levantas das portas da morte. Mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio a situações de sofrimento, ele reconhece a ação de Deus, o poder de Deus, ele adora a Deus reconhecendo quem ele é, não importa a circunstância. Ele fala: louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Como será que nós conseguimos olhar para as nossas vidas e confrontar o nosso coração com esse salmo? Eu imagino que, se você for como eu, você está passando por algum sofrimento. Agora, como nós olhamos para esse sofrimento? Nós olhamos para esse sofrimento entendendo que Deus é soberano e Ele está no controle de todas as coisas, entendendo que Deus usa toda e qualquer situação para nos aproximar dEle e olharmos para Ele e entendermos que nós não dependemos de nós mesmos, mas dependemos dEle. Tem uma frase que me incomodou muito nas últimas semanas, e que a frase é o seguinte: se está fora do nosso controle, não deve ocupar a nossa mente. Se está fora do meu controle, não deve ocupar a minha mente. Se eu não tenho controle da situação, se eu não posso resolver esse problema, por que eu vou viver ansioso? E nós sabemos que a ansiedade, ela é provocada por nós querermos resolver algo que não está diante de nós o poder de resolver. Agora, será que nós conseguimos olhar para as Escrituras e fazer como Davi e reconhecer quem Deus é, reconhecer que Ele é soberano, que Ele é poderoso e que Ele está cuidando de nós
mesmo diante da tribulação, mesmo diante do sofrimento. Será que nós conseguimos reconhecer isso? A palavra usada no primeiro versículo para louvor, ela significa confessar publicamente, falar, declarar abertamente louvores a Deus numa congregação pública. E é isso que ele diz: louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Falarei abertamente para todo mundo ouvir. E o que ele vai falar? Falar quem Deus é. Ele não vai falar sobre ele, mas ele vai apontar para Deus. E ele continua: alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Davi aqui diz: ficarei feliz e me alegrarei em ti, não em sua própria sabedoria, força, riqueza, mas ele se alegrará no Senhor. Versículo 3. Aqui nós podemos usar como exemplo os filisteus, quando Golias foi derrotado pelo poder de Deus. Olha que interessante: pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da sua presença. Porque está diante de quem? Eles recuaram, tropeçaram, porque eles estão diante de Davi, ou porque eles reconheceram o poder de Deus, e eles reconheceram e viram a grandeza desse poder. Nunca foi sobre Davi, nunca foi sobre nós, e sim sobre quem Deus é, sobre quem Deus é. Meus irmãos, se nós estamos aqui olhando e pensando que Ele voltará para julgar vivos e mortos, o nosso foco deve ser em nos preocuparmos em como nós devemos viver diariamente para estarmos prontos para a volta de Cristo. Será que nós conseguimos enxergar isso? E então Davi continua no Salmo: pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença, porque sustentas o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Aqui Davi mostra claramente que a dependência dele não é nele mesmo, mas é em Deus. Ele está claramente mostrando de quem ele depende. Ele está claramente mostrando onde está a dependência do coração dele, onde está alicerçada a vida dele. Deus não tem apenas um trono de graça, na qual ele se senta e de onde ele distribui graça e misericórdia ao seu povo, mas ele tem um trono de julgamento, onde ele se assenta como juiz de toda a terra, e isso também faz parte da alegria do salmista, porque ele sabe que tem alguém cuidando dele, ele sabe que tem o Todo-Poderoso que está cuidando de toda a situação. Ele reconhece isso. Eu quero agora, meus irmãos, pular para o versículo 7, porque se eu for trabalhar nos 20 versículos, a gente só sai daqui em 4 horas da tarde. Cadê? Não se assuste. Versículo 7, olha que interessante: mas o Senhor permanece no seu trono eternamente. Mais uma vez, mas o Senhor permanece no seu trono eternamente. Trono
que erigiu para julgar. Nos versículos anteriores, versículos 5 e 6, ele diz: repreendes as nações, destróis o ímpio, e para todo sempre lhes apaga o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados, suas ruínas são perpétuas, arrasaste as suas cidades, até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Olha que interessante, Davi aqui coloca duas visões a respeito de Cristo. Uma visão sobre rei, ele está no seu trono, mas também uma visão de juiz, o justo juiz. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para o quê? Julgar. Ele mostra a visão do rei, a visão do justo juiz. O trono está pronto para o grande dia. É como se nós enxergássemos o reino de Cristo sobre a terra desde o céu crescer. É como se Davi estivesse enxergando o estabelecimento do reino de Cristo. É como se Davi estivesse olhando e estivesse enxergando Cristo, um mistério que era pregado, um mistério que era oculto para eles. É como se ele estivesse enxergando esse mistério e Cristo encarnado, estabelecendo o seu reino. E Davi reconhece, tanto ele como rei, mas ele também como justo juiz. Mais uma vez, eu entendo claramente que Davi não tem a mesma visão que nós temos, mas eu entendo perfeitamente que Deus, perfeito, inspirou Davi para ele olhar dessa maneira. Da mesma maneira como ele inspirou outros autores. E a gente consegue relacionar vários textos, Antigo e Novo Testamento, e a gente entender como a Bíblia ela é perfeita. Por quê? Porque ela foi perfeitamente organizada, inspirada por um Deus soberano, que está no controle de todas as coisas. Meus irmãos, é interessante porque desde o começo da leitura desse salmo, a gente consegue perceber algumas coisas. A gente consegue perceber como Davi enxerga e olha para esse salmo, primeiramente teológico, um salmo teológico, porque ele vai apontar para Deus, ele vai reconhecer quem Deus é, ele vai adorar a Deus, ele vai dizer que Deus, independentemente da situação que eu esteja passando ou vivendo, eu vou reconhecer quem Tu és, eu vou Te adorar. Então a gente entende que é um salmo teológico, mas ao mesmo tempo a gente entende que é um salmo cristológico, porque ele aponta em todos os momentos para Cristo, mostrando Cristo como Rei e como justo juiz, que está assentado eternamente no seu trono, pronto para julgar. E da mesma maneira, nós entendemos que ele é um salmo escatológico, porque ele aponta para o grande dia, ele aponta para o dia que Jesus, ele voltará para julgar vivos e mortos. E é o que ele fala: repreendes as nações, destróis o ímpio, e para todo sempre lhes apaga o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados, suas ruínas são perpétuas, arrasaste as suas cidades, até a sua memória pereceu. Mas olha o 8: ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão,
Ele mostra tanto o que ele vai fazer com aqueles que estão longe dele, com aqueles que não foram, não tiveram as suas cegueiras tiradas dos seus olhos, aqueles que são desobedientes, aquele que não conhecem quem Deus é, aquele que não reconhece o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia. Mas também ele mostra o outro lado. Versículo 9: o Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. E aí, olha o versículo 10: em ti, pois, confiam. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. E eu quero meditar um pouco nesse versículo 10, e a gente prestar atenção nessas duas palavras: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Nessa palavra conhecem, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Conhecem e buscam. Meus irmãos, olha que interessante. Essa palavra conhece, ela significa aqueles que têm a capacidade de discernir, aqueles que conseguem enxergar claramente porque tiveram as cegueiras dos seus olhos arrancadas, ou seja, aqueles que primeiramente foram procurados por Deus numa vocação eficaz. O que eu quero dizer com vocação eficaz? Aquele a quem Deus trocou os seus corações, tirando o coração de pedra e colocando o coração de carne, e fazendo com que enxergasse a grandiosa obra de Cristo na cruz, a sua morte e a sua ressurreição, e entendendo também a podridão do seu coração. Ou seja, o que Davi faz uma comparação aqui: olhar quem Deus é, mas ao mesmo tempo olhar quem nós somos, e reconhecer que o nosso coração é pecaminoso, que o nosso coração é podre, é miserável e necessita diariamente da graça, do amor, da soberania, da misericórdia de Cristo. E é isso que ele faz, e é justamente o que essa palavra diz: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. E essa palavra mostra que a pessoa só consegue buscar, ou seja, a tradução aqui é buscar com diligência. Alguém só consegue buscar com diligência porque eles foram alcançados por esse Deus, porque eles conhecem esse Deus, e então eles não desamparam. Deus não desampara os que buscam, porque conhece. Percebe? Meus irmãos, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que o tempo inteiro, o que Davi nos chama é para um relacionamento íntimo com Deus, para um relacionamento próximo de Deus. A preocupação de Davi devemos olhar para Deus reconhecendo quem Ele é, mas nós devemos olhar para o nosso coração e reconhecermos quem nós somos, e assim nós vamos adorar Deus, nós vamos louvá-lo, nós vamos reconhecer a sua grandeza, a sua majestade, o seu poder. Meus irmãos, eu falei que esse salmo ele é teológico, ele é cristológico, ele é escatológico, mas esse salmo também ele é missiológico, e eu vou explicar cada uma dessas palavras daqui a pouco. Olha o versículo 11: cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião,
proclamar entre os povos os seus feitos. Proclamar entre os povos os seus feitos. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião. Mas ao mesmo tempo, olha o versículo 14: para que as portas da filha de Sião, para que as portas da filha de Sião, eu proclame todos os teus louvores e me regozije da tua salvação. Ele nos faz olhar para Deus, Ele nos faz olhar para Cristo, Ele nos faz olhar para Cristo como justo juiz, mas Ele nos faz olhar para a nossa responsabilidade de cantar louvores ao Senhor, de proclamar entre todos os povos. Ele mostra o quão desejoso Ele está de proclamar, mas Ele fala e Ele nos exorta para fazer isso. É lógico que aqui Ele está exortando o povo daquela época, mas isso serve para nós. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, proclamai entre os povos os seus feitos. Meus irmãos, onde nós estivermos, nós devemos proclamar Cristo crucificado e ressurreto. Se estamos em nossas escolas, faculdade, família, trabalho, onde quer que estejamos, não deve ser só as palavras que saem das nossas bocas, mas também a nossa vida, o nosso exemplo, o nosso caráter deve refletir Cristo crucificado e ressurreto. Meus irmãos, por que eu falo que esse salmo ele é teológico? Porque o salmista nos mostra o poder e a soberania de Deus. Por que ele é cristológico? Porque ele nos apresenta o estabelecimento do reino de Cristo. Porque ele nos apresenta o estabelecimento do trono de Cristo. E que ele está lá eternamente pronto para julgar tanto vivos como os mortos. Por que ele é missiológico? Porque ele apresenta que aqueles que foram alcançados pelo Senhor e o buscam, devem proclamar entre todos os povos os seus feitos, proclamar quem Deus é. E por que eu falo que esse salmo é escatológico? Porque o salmista apresenta o trono da justiça de Deus, pronto para o grande dia, o julgamento final. Meus irmãos, eu comecei essa palavra fazendo a conexão e mostrando que a aplicação desse texto, do que o salmista quer nos dizer, ou do que ele está nos dizendo, é justamente sobre a maneira como nós estamos vivendo diariamente. É muito fácil olharmos para o fim. Eu enxergo o fim feliz, porque Cristo venceu. E o que eu espero? O retorno dele. Só que é muito fácil nós olharmos, ele virá para julgar vivos e mortos. É muito fácil nós olharmos nessa ótima perspectiva. Agora, por que não é fácil nós vivermos o processo diariamente, antes de Cristo vir nos buscar? Por que nós vivemos com tanta ansiedade, achando que nós podemos resolver os nossos problemas? Porque nós não podemos e não conseguimos descansar em Deus, sabendo que Ele é o Todo-Poderoso e não nós. Por quê? Por que nós não conseguimos reconhecer a sua grandeza, o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia, que são derramadas diariamente em nossas vidas? Tem uma música que nós gostamos muito, que o autor, cantor, ele diz assim: o caminhante, ele quer ver o caminho terminado. O caminhante,
Ele quer ver o caminho terminado. Porém, o que importa é o durante. O caminhante, ele quer ver o caminho terminado. Nós queremos ver Cristo voltar. Porém, o que importa é o durante, é o processo de santificação diária, que Deus está nos preparando diariamente, para sermos cada vez mais parecidos com Ele, santificados nele, para que quando Ele voltar, ou quando Ele nos levar, para sermos glorificados juntamente com Ele. Amém. Meus irmãos, por que é difícil o processo diário? Eu não estou falando que é difícil só para vocês. Eu falei da frase que tem acabado comigo. A frase: se está fora do nosso controle, não deve ocupar a nossa mente. E aí eu quero compartilhar com o pessoal nosso, da nossa família, que a gente viveu uns dias atrás. A gente estava voltando de um grupo pequeno que a gente lidera, e o nosso carro explodiu o motor. A gente estava na Anchieta, a uns nem sei quantos quilômetros de casa. A gente estava voltando, eram umas 10 e pouco, quase 10 e pouco da noite. Meu coração foi de chegar a Deus. Agora que eu estou levantando um braço do chão, o Senhor vai lá e tira esse braço para eu. Olha o ponto que chegou o meu coração, de falar: Deus, por quê? E agora? Meus irmãos, que Deus é esse que eu creio, e que eu prego, e que eu reconheço, digo reconhecer o poder dele nas horas boas, porém no sofrimento, em outras circunstâncias, eu olho e falo: Deus, como assim? Por que eu não reconheço o seu poder também nessa circunstância? Hoje eu olho e falo: Deus, obrigado, porque o Senhor tem trabalhado no meu coração e tem feito eu enxergar aquilo que o Senhor tem que trabalhar no meu coração por meio de toda essa situação. Porém, o que nós fazemos somos vítimas. Deus, por que eu? Deus, mas por quê? Cadê Deus? Está se escondendo de mim? E é nós olharmos para Ele e reconhecermos que toda e qualquer circunstância está no controle dEle, porque Ele é soberano. Meus irmãos, o salmista nos exorta para que nós possamos olhar para a nossa vida diária e nos prepararmos diariamente, estudando a palavra de Deus, tendo um relacionamento mais íntimo com Ele, para que estejamos prontos para o dia que Ele nos levar, ou para o dia que Ele retornar. E eu quero encerrar com algumas perguntas. Será que nós podemos olhar para as nossas vidas e reconhecer quem Deus é de todo o nosso coração? Independentemente da nossa situação e circunstância, será que podemos descansar na soberania e na justiça de Deus? Se você respondeu sim para as duas perguntas anteriores, diante do nosso Deus poderoso, a quem sabemos que servimos e adoramos,
e podemos descansar na sua soberania e justiça? Será que nós estamos dispostos a proclamar a transformação que Ele fez em nossas vidas, em todos os cantos e povos? Meus irmãos, perto está o Senhor. Agora, se você respondeu não, nós vimos um salmo onde Davi reconhece quem Deus é. Nós vimos um salmo onde Davi mostra que só existe um único Senhor e Salvador das nossas vidas, Cristo. E Ele é o único que pode fazer com que nós enxerguemos quem Ele é. Meus irmãos, perto está o Senhor. Será que nós estamos preparados para nos apresentar diante desse justo juiz? Será que nós estamos preparados para nos apresentarmos diante desse justo juiz? Deus nos justificou e agora Ele nos deu um tempo de santificação progressiva. Vivemos diariamente, olhando para a Sua palavra, sendo moldados segundo a Sua palavra, segundo o que Deus vem trabalhando em nós, para quando Ele nos levar, ou Ele buscar, ou Ele voltar, para sermos glorificados com Ele. Será que nós estamos prontos? Deus, obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Tua justiça. Obrigado por Davi nos ensinar tanto, por meio da vida dele, por meio da Tua palavra que o Senhor inspirou ele. Obrigado, Senhor, porque o Senhor teve misericórdia de nós, nos tirou da escravidão eterna e nos deu a vida eterna contigo. Obrigado porque o Senhor nos tirou do lamaçal. Obrigado porque se dependêssemos de nós não sairíamos dessa vida podre e hipócrita. Obrigado porque foi o Senhor que nos arrancou. E obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo que diariamente trabalha em nossos corações. Senhor, continua trabalhando em nós, que Teu Espírito Santo continue nos incomodando, continue tratando os pecados escondidos em nossos corações. Continue, ó Pai, diariamente nos fazendo cada vez mais parecidos contigo, para que possamos viver diariamente para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor, proclamando o Teu nome, proclamando quem Tu és, a Tua graça e a Tua misericórdia, para aqueles que não Te conhecem. Que o Senhor nos ajude a reconhecer o Teu poder, que o Senhor nos ajude a reconhecer Cristo crucificado e ressurreto, que o Senhor nos ajude a proclamar Cristo crucificado e ressurreto onde quer que estejamos. Deus, que o Senhor nos ajude nesse processo de santificação progressiva, para que possamos viver para a Tua honra, para a Tua glória. Deus, obrigado por esta igreja, obrigado por esses irmãos, obrigado pela liderança dessa igreja, que tem se preocupado em pregar a Tua palavra, e não tem se preocupado em adorar homens, mas em adorar a Deus, o único merecedor de toda honra, todo louvor, toda glória, toda adoração. Obrigado pela preocupação de proclamar Cristo crucificado e ressurreto. E foi para isso que o Senhor nos chamou, para Te honrar, para Te glorificar e reconhecer quem Tu és, ó Pai. Obrigado, Senhor. Continue trabalhando em nossas vidas,
porque nós precisamos diariamente das tuas misericórdias, ó Pai. É o que eu te peço e agradeço, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.